Heranças e tempestades. Euripedisco. Sinopse. Diogo, homem simples e trabalhador, deu início a uma rede de supermercados que se tornaria incrivelmente lucrativa, tendo começado, no entanto, com um modesto armazém. Apaixonado, casou-se com Ana Maria, e com ela teve 4 filhos: Marcos, o primogênito, que nunca trabalhara; Tadeu, advogado incompreendido pelo pai por ser homossexual; Mariana, enfermeira; e André, espírita desde jovem, independente dos recursos do pai e próspero contador. Apesar do esforço de Diogo e do carinho de Ana Maria, grande desarmonia rondava a família, devido à cobiça dos filhos pela fortuna dos pais. Quando um fato decisivo e incontrolável, como a morte, vem se abater sobre a família, a realidade de corrupção e interesses pessoais, por conta da herança, é o que ganha força entre os filhos de Diogo. Haverá salvação para algum deles? A benevolência atingirá algum dos corações desses familiares? Muitos serão os fatos que se desvelarão em meio a dinheiro, poder, bens valiosos, sofrimentos e, por que não, também alegrias. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Heranças. O que hoje possuímos corresponde exatamente ao que ontem nós mesmos depositamos em nossa conta perante a vida. O Criador dá à criatura, como herança maior, a imortalidade. Essa é, indubitavelmente, a maior de todas as heranças, posto que incomensurável, infindável, muito superior à dimensão do tempo. Entretanto, outras heranças são distribuídas a todas as criaturas, quais sejam oportunidades, repetidas quanto necessárias sejam, de renovar experiências no processo simples da reencarnação. É dessa forma que todos os homens, ao nascer, recebendo o premiado bilhete de vinda, recebem, também, abençoado e irrecusável bilhete de volta, sem data conhecida para utilização, mas seguramente prêmio da grande viagem que contém fronteiras na vida e na morte. Engana-se aquele que crê indispensável deixar bens terrenos aos descendentes. O amparo terreno é perfeitamente definido no Estatuto Divino lembrado por Jesus quando nos advertiu não nos preocupássemos com o amanhã. Naquela oportunidade, o Mestre situou as avezinhas como amparadas por parágrafos humildes daquele estatuto e afirmou que nos seus artigos principais, no capítulo da manutenção, o legislador maior contemplou-nos, a nós homens, com proficiência e certeza. Não será pois de boa competência preocupar-se com o que repassar a herdeiros. Não obstante, garantir-lhes estabilidade, certamente é auto de responsabilidade a que não se deve negar aquele que puder. Provavelmente, como terceira grande herança divina, se considerarmos a criação a primeira, e a imortalidade a segunda, recebemos as fontes do magistério, constituídas pelo sempre aprender em todos os estágios e fundamentos do ato de viver. Parentes, amigos, colegas e principalmente inimigos são fontes perenes de ensinamentos dirigidos essencialmente para cada um de nós. E, no âmbito coletivo, incontáveis são os abnegados trabalhadores da seara universal que legam e sempre legarão sublimes dotes, incalculáveis heranças para toda a humanidade, a serem aplicadas nos campos das artes puras, enaltecendo o bem e o belo, da fraternidade, na medicina, das colheitas, na bendita multiplicação dos alimentos, do espírito, em que a filosofia não é teorizada, mas sim exemplificada no amor ao próximo, constituindo indeclinável convite ao mesmo reto proceder, da matéria, com conquistas científicas para atenuar as agruras terrenas e assim oferecer oportunidade para que os espíritos ocupem esse espaço nas lides maiores da evolução. Sim. Somos todos herdeiros de muitas heranças. Se nos cartórios da letra escrita gravam-se documentos de transferências futuras de posses mensuráveis, ao cristão não será lícito desaperceber que no tabelionato espiritual os dotes se destinam ao próprio doador. É-nos permitido ajuizar que, embora Jesus, meigo e tolerante, não incentivasse nem condenasse a poupança para herança, não olvidou, dentre tantos outros eternos ensinamentos, um matemático enunciado referente ao retorno ao plantador dos grãos da caridade.
Lição essa até hoje não integralmente aquilatada nem absorvida, certamente por ter sido complementada pela recomendação em armazenar tesouros no céu, só lhe indeniza furtos ou acidentes. O bem é uma herança dada para nós por nós, representado por veículo que, uma vez posto em movimento, não mais interromperá a marcha rumo à luminosa imensidão do tempo. Aqui também é-nos permitido, em nome do amor aos outros, conduzir a reboque e em ajuda não só os descendentes do condutor, mas também os estradeiros do caminho, alienígenas, falidos, destrambelhados. Mas sempre nossos irmãos. Mensagem do autor espiritual Josué, psicografia de Euripides School, no livro Âncoras de Luz, 2003, editora Levi, Bagé, Rio Grande do Sul. Prefácio. Heranças e Tempestades, eis um título primoroso para uma história comovedora. A temática, excelentemente bem arquitetada pelo autor, expede a imaginação do leitor para os prodígios da vida real. Muitos sossobram nas agitações sísmicas do ódio, assentes nas desconfiadas perdas diante das partilhas dos ambicionados espólios perecíveis. Sem adentrar em pormenores sobre diferentes significados do termo herança, do latim herentia, ou espólio, do latim spolium, conceituamos a palavra como o conjunto dos bens que integram o patrimônio deixado pelo desencarnado, e que serão partilhados, no inventário, entre os encarnados, herdeiros ou legatários. Herança é, portanto, o direito de herdar, receber algo de uma situação anterior. A narrativa da obra nos demonstra que, via de regra, o homem contemporâneo sonha receber uma herançazinha de um parente próximo abastado, estar bem na vida, ganhar bem, e às vezes até contempla trabalhar para enriquecer, porém, normalmente permanece sob miragens. É óbvio que esse desígnio materialista, dos tempos atuais, compõe a fórmula de ignorância dos valores espirituais na Terra, onde se verifica a inversão de quase todas as conquistas morais. Foi esse excesso de inquietação, no mais desenfreado egoísmo, que provocou a ruptura familiar entre os personagens da obra, sob trágicas circunstâncias de crise moral, em cujos espetáculos sinistros experimentados podemos reconhecer que o homem atual necessita de mais verdade que de dinheiro, de mais luz que de pão. Por outro lado, há pessoas riquíssimas que têm experimentado significativa desambição material. O magnata Warren Buffett, quarto homem mais rico do mundo, prometeu doar 99% de sua fortuna antes de desencarnar. Começou anunciando o direcionamento de 83% para a Fundação Gates. O bilionário afirmou que quer dar aos seus filhos somente o suficiente para que sintam que podem fazer tudo, mas não o bastante para acharem que não precisam fazer nada. O poderoso Bill Gates, primeiro homem mais rico do mundo, Michael Bloomberg, Nigel Lawson e o músico inglês Sting, não deixarão suas fortunas como herança para os filhos. Todos eles defendem a tese de que seus filhos precisam trabalhar para ganhar o próprio dinheiro. Heranças e Tempestades é instigante. Os fortuitos herdeiros necessitam pensar que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra, e esse pensamento ajudará a se desapegar destes últimos. Quanto menos valor se dá a uma coisa, menos sensível se fica à sua perda. O homem que se apega aos bens da terra é como uma criança que vê apenas o momento presente. Aquele que não é apegado é como o adulto, que vê coisas mais importantes, pois compreende essas palavras proféticas do Cristo. Meu reino não é deste mundo. A cobiça por uma herança é tão grave e real, que os benfeitores espirituais recomendam que se faça uma avaliação prudente sobre as questões referentes a testamentos, resoluções e votos, antes da desencarnação, para o desencarnado não experimentar choques prováveis ante inesperadas incompreensões de parentes e companheiros, pois o fenômeno da morte exprime realidade quase totalmente incompreendida na Terra. O princípio segundo o qual o homem não passa de um depositário da fortuna que Deus lhe permite gozar durante a vida não lhe tira o direito de transmiti-la a seus descendentes. O homem pode perfeitamente transmitir, quando desencarna, os bens de que gozou durante a vida, pois o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir seus descendentes de desfrutar deles,
É assim que se vê desmoronarem fortunas que pareciam solidamente estabelecidas. Portanto, o homem é impotente na sua vontade, julgando que pode manter a fortuna em sua linha de descendência. Quase sempre a partilha dos bens torna-se uma prova muito difícil, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados. Allan Kardec explorou o tema na questão 328 do Livro dos Espíritos, quando indagou as vozes do além se o desencarnado assiste à reunião de partilha de seus herdeiros. Os benfeitores espirituais afirmaram: quase sempre. Para seu ensinamento e castigo dos culpados, Deus permite que assim aconteça. Nessa ocasião, o espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam. Todos os sentimentos se lhe patenteiam e a decepção que lhe causa a rapacidade dos que entre si partilham os bens por ele deixados o esclarece acerca daqueles sentimentos. Chegará, porém, a vez dos que lhe motivam essa decepção. Heranças e tempestades nos transporta para as eras apostólicas, quando alguém da multidão pronunciou a Jesus: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele respondeu: Homem, quem me estabeleceu juízo árbitro da vossa partilha? Depois lhes disse: Precavei-vos cuidadosamente de qualquer cupidez, pois, mesmo na abundância, a vida do homem não é assegurada por seus bens, consoante narra o evangelista Lucas, no capítulo 12, versos 13 e 15. Brasília, DF, março de 2017. Jorge Recém. Capítulo 1. Famílias. A família é de instituição divina e, por isso mesmo, o mais sagrado instituto da humanidade. É o mais poderoso traço de união de espíritos, quase sempre vinculados reciprocamente. Outro instituto criado por Deus é o da reencarnação, vidas sucessivas, com tempos de existência terrena e outros de existência espiritual, tudo com a finalidade principal de promover a evolução dos seres, evolução que necessariamente progride com a prática do amor. Na família, o fator reencarnacionista é elemento altamente positivo para retificar destinos, ajustar convivências, reparar erros, quitar débitos, construir amizades eternas. Esse fator não pode nem deve ser considerado fatalista, ao contrário, dependendo do comportamento de cada um, sofrerá sempre alterações, na base de agravantes ou atenuantes. A escolha é livre. Se os fatos do pretérito impulsionam emoções e ações no presente, nem por isso devemos ser prisioneiros ou escravos do passado. Bom será nosso destino se aproveitarmos as lições que a pedagogia da dor já nos tenha proporcionado, evitando novos dissabores, seja no nosso hoje ou no inexorável amanhã. Reunidos sob um mesmo teto, os membros que compõem uma família têm permanentes possibilidades de estreitar afetos e aparar eventuais arestas, muitas delas, quase todas, aliás, oriundas de vidas passadas, nas quais uns contraem dívidas com outros. É nesse ninho doméstico que se antepõem dificuldades de toda monta à paz de seus integrantes, na maioria das vezes cobradores contundentes diante de devedores perplexos. Eis que os comprometimentos das vidas passadas se fazem presentes, daí podendo eclodir crises e problemas a todo instante. E é o que geralmente acontece. Por quê? Porque somos todos réprobos em difíceis tratos de reconstrução moral, imaturos espirituais de tantos e tantos tempos, acumulando equívocos ante a lei do amor, ofendendo a muitos e assim colecionando mais e mais inimigos. Agora, somente a bondade do Pai, por meio do Instituto da Família, possibilita-nos os reajustes necessários, a par do resgate dos débitos de antanho. Mas não apenas com familiares. Simpatia e antipatia, irmãs gêmeas dos sentimentos que não pedem licença à nossa alma para nela se fixarem, aproximando ou distanciando pessoas em nossa vivência. A justiça divina é tão sábia como são todas as coisas de Deus, que possibilita no encontro familiar a oportunidade abençoada do exercício do perdão. Este se dá por meio de atitudes corporativas entre os familiares, quando o devedor recebe dos mecanismos reencarnatórios condições de quitar débitos, através de atitudes de apoio, de socorro, de amparo e bom encaminhamento do credor. Como exemplo genérico, não radical,
mas majoritário, podem ser citados o carinho e a proteção que os pais dispensam permanentemente aos filhos, jamais lhes negando o amor e, por múltiplas vezes, sacrificando horas de descanso. Configuração exemplar de reajuste expõe casos de grandes amores, instantâneos, fulminantes, iluminando dois corações que, após algum tempo de convivência, desandam em intolerância, de um ou de outro, ou recíproca. É assim que a humanidade presencia em quase todos os quadrantes da Terra as uniões de dois seres apaixonados, muitas das quais não resistindo às ocorrências da convivência, quando sem concessões não se sustentam. Geralmente filhos são tolhidos no vendaval das separações. Paralelamente ao convívio na família mais adequada à nossa evolução, também o exercício profissional, na maioria dos casos, irmana-se a ele, promovendo proximidade com estranhos em encontros agendados lá para trás. Sim, a convivência no trabalho é oportunidade ímpar para aproximar desafetos de simples querelas ou fatos graves inaugurados em vidas passadas e exigindo pacificação. Não se pergunte, nesses casos, quem é o devedor e quem é o cobrador. Um simples exercício de observação e coleção de atitudes de um e outro põe a descoberto para a razão quem feriu quem. E daí, claro que, com intenso esforço, a vida mostra quem tem de ceder, ou melhor, quem tem de pagar. Caso de cobrador e devedor. À frente dessas batalhas íntimas, na família ou na profissão, uma luz será ligada na corrente elétrica universal do amor e iluminará para sempre aqueles que se pacificam pelo perdão que não deixa rastros. Verdade de todos os tempos e de todos os seres humanos é que inimigos que se entendem, perdoando-se por inteiro na existência terrena, para sempre serão amigos fiéis. E, quando um dos dois atravessar o rio da vida para outra margem, o coração do que ficou, dantes adverso, desde agora verterá lágrimas doces de saudade pelo que partiu. Em sua alma, a esperança estará rimando. Não há separação definitiva, ele apenas foi na frente. Uma das pétalas mais fortes e sublimes do leque do amor é o amor maternal. A criança que chega à luz sob a segurança e guarda incomparável da mãe, para logo se aclimatar a esse amor e essa proteção. É assim que, logo de início na nova existência terrena, em havendo dívida materna relativa ao filho, tantos laivos de ódio se clareiam e se desfazem. O mesmo se poderá dizer, embora em menor escala de intensidade, com relação ao pai que, até seus últimos dias de vida terrena, protegia os filhos em todos os lances de sua existência, do nascimento à fase adulta. Sim. O amor materno e o amor paterno são poderosíssimas ferramentas da criação de Deus quando engendrou o mecanismo de ajustes e reajustes de seres compromissados uns com os outros, unindo-os na família. Instintivamente, o ser humano tem tendências naturais para se juntar a semelhantes, isso é soldo da inteligência, que bem demonstra que, unidos, tornam-se mais fortes, se não invulneráveis, a inúmeros perigos. Essa aproximação que une criaturas de comportamentos díspares, além de promover segurança, tem também a incomparável resultante de aprendizados, com trocas de experiências vivenciais. Na parte orgânica, a genética bem leciona que, quanto mais distantes forem as origens de um casal, genes diferenciados, mais saudáveis serão os filhos que da sua união resultarem. Mas, na parte espiritual, a que acompanhará o ser até o infinito a partir da sua criação, outra é a tela expondo o enredo que une uns aos outros. Nas diversas existências terrenas vão se acumulando entrosamentos, simpatias, admiração, respeito, carinho e sobretudo fraternidade entre os seres. As contradições, com o tempo, sempre se dissolvem. Esse é o cenário ideal, por enquanto utópico, do planeta Terra. Isso porque nem sempre as pessoas se compreendem, se entendem, conseguem conviver, administrar opiniões contrárias e principalmente, perdoar. Outra não foi a intenção de Jesus, segundo se pode deduzir, ao aconselhar o perdão de uma parte à outra, ou recíproco, capaz de reconciliá-los. Isso, antes do retorno da vida presente à pátria dos espíritos. Na passagem de Mateus 5:23 a 26,
O Divino Mestre adverte que enquanto estamos aqui, no plano da matéria, nossas orações a Deus devem ser precedidas da reconciliação com nossos inimigos. Não o fazendo, estaremos sujeitos à prisão, isto é, a um cativeiro moral representado pelo remorso que inexoravelmente nos visitará quando a consciência nos mostrar a oportunidade perdida. E desse cativeiro só nos libertaremos quando eliminarmos o desajuste que tenhamos provocado, ou seja, reconstruirmos aquilo que tenhamos destruído. É quando a lógica invencível da razão plena, de par com a fé na justiça divina e no amor infinito do Criador, levará o espírito a ser grato ao Pai pelas bênçãos das vidas sucessivas, a reencarnação. Assim, na família, quando seus membros se locomovem no dia a dia nas trilhas do amor, desaparece até mesmo a necessidade de perdoar, eis que ninguém acusa ninguém de nenhuma falta, ninguém se ofende, mas sim sempre são acionados mecanismos de doação voluntária de tolerância, antídoto seguro contra o melindre. A vida passa a proporcionar vitórias diárias. De paz. De amor. Capítulo 2. Os Calvino. A narrativa desta obra, na verdade, começa aqui, buscando mostrar como as famílias vivenciam erros e acertos, perdas e ganhos, derrotas e vitórias que, no turbilhão da vida, colocam entre quatro paredes almas tão diferentes quanto a sentimentos, emoções, personalidade, caráter e solidariedade. Por vezes, ódios. De outras feitas, por enquanto mais raras, o amor. Numa cidadezinha do interior, há muitos anos, nasceu uma criança que recebeu o nome de Diogo. Seu pai tinha o sobrenome Calvino e por isso o bebê passou a se chamar Diogo Calvino. O sobrenome Calvino, de várias gerações naquela família, devia-se ao fato de um dos parentes ancestrais dos atuais Calvino ter ouvido, certa vez, alguém repetir a seguinte frase do pensador francês João Calvino, 1509-1564, que teve papel histórico fundamental no processo da Reforma Protestante. A oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Um sobrescrito. Referido parente, talvez trisavô, gostou tanto dessa frase que mandou um artista copiá-la em xilogravura, em talhe na madeira. Essa tábua gravada, atualmente, pertencia ao pai de Diogo. A família de Diogo era muito pobre, mas trabalhadeira. De comum acordo, seus pais decidiram que não teria mais filhos. Quando Diogo cresceu, adolescente ainda, enfrentando a rusticidade da vida minguada de recursos materiais, cedo teve que começar a trabalhar, com prejuízo da frequência à escola. Empregado em um humilde armazém de secos e molhados, no dizer de antigamente, foi contratado para realizar faxina antes da abertura das portas à freguesia, bem como após elas fechadas. A cada dia observava a atitude e a reação dos fregueses, a cada compra, diante da forma como eram tratados. Bem cedo captou que os que eram bem atendidos voltavam sempre, ao passo que os que por algum motivo se aborreciam nunca mais voltavam. Sua obrigação, praticamente, a par das duas faxinas diárias, era levar as compras às residências. Como às vezes eram pesadas tais compras, construiu precariamente um carrinho que fez de um reforçado caixote, ao qual adaptou rolimas gastos trocados em caminhões, e assim realizava as entregas com menor esforço. O tempo andou, e Diogo, aos 21 anos, ainda trabalhando no mesmo armazém, casou-se com Ana Maria, ambos apaixonados e pobres. Mas na certidão de casamento fizeram constar em comunhão de bens. Na verdade, de bens, o que jovem casal tinha era e foi seu grande amor. Diogo, mesmo com dificuldades, ajudava pessoas em situação difícil. Sempre arrumava um jeito de distribuir adjutórios. Seus pais o educaram bem, e o filho nunca alimentou nenhum vício. Observando como os fregueses eram tratados, aprendeu que a gentileza, a pontualidade, a assiduidade, a humildade, a honestidade e, sobretudo, o bom humor eram as principais ferramentas do sucesso, em qualquer atividade comercial. Benjamin, o proprietário do armazém, sempre dialogava com a esposa quando se tratava de estabelecer o preço de uma nova mercadoria.
O casal pautava as vendas com preço justo, com lucro razoável, jamais tendo preços exacerbados em relação ao custo. Assim, até ficar adulto, Diogo trabalhou desde faxineiro indo até o cargo de gerente comercial do armazém, que cresceu bastante. Tanto que casou com sua amada Ana Maria, pois o salário, mediano, autorizava o casal a formar um lar. De surpresa, o patrão deu-lhe de presente de casamento suprimento alimentício para a formação de um modesto armazém, em prédio algo retirado, que Diogo alugou a preço barato. Esse foi o primeiro adjutório abençoado que Diogo e Ana Maria ganharam, auxiliando-os nos primeiros tempos de casados, pobres que eram. O terreno lá na praia era quase inacessível, quase nada valendo, mesmo assim foi o segundo adjutório. Desde o primeiro dia de trabalho no armazém, Benjamin tratara Diogo com respeito, jamais o repreendendo em público sobre alguma eventual falha. Proporcionava a alimentação correta para Diogo e nunca solicitara do empregado, desde quando adolescente, trabalho incompatível com suas forças. Muitas vezes, Diogo tivera momentos de alguma doença passageira e, nessas ocasiões, o patrão não descontava os dias que ele não comparecia ao trabalho. Benjamin era um homem digno, um homem de bem. Mais alguns anos e o antigo patrão chamou-o. Emocionado, ofertou: "Sabe, Diogo, eu e Sofia já estamos com vontade de nos aposentar, não temos filhos e decidimos vender nosso armazém para você. Mas, senhor Benjamin, eu não tenho como pagar. Isso a gente ajeita. Nosso pensamento é que você fique dono do armazém e vá pagando à medida que puder. Temos um pequeno sítio à beira do rio e é para lá que vamos nos mudar. Graças a Deus conseguimos guardar um bom capital e assim não teremos problemas de ordem financeira." Tomando ar, Benjamin suspirou e prosseguiu: "O mais importante é que nosso armazém, que foi a bênção da nossa vida material, permaneça em mãos honradas e não feche as portas." Sofia, esposa de Benjamin, atalhou: "Vocês são as únicas pessoas nas quais confiamos. Benjamin está falando muito, mas o fato é que, se vocês não puderem pagar, nem por isso o armazém deixará de ser de vocês. Você, Diogo, posso assegurar que no meu coração é o filho que não nasceu do meu casamento com Benjamin, mas sim o filho com o qual Deus nos contemplou." Lágrimas abundantes diziam para Diogo e Ana Maria que estavam diante de protetores enviados pelos céus. Abraçaram-se comovidamente, os quatro. Benjamin, olhando para o céu, pensativo, sonhador, contou para Diogo: "Lá no nosso sítio tem gente nos esperando." Diogo não entendeu. Benjamin esclareceu: "Quando falo gente, na verdade estou brincando, pois quem nos espera é uma égua, a Safira, e o filhote dela, o Luar. Mãe e filho pertenciam ao dono do sítio vizinho ao nosso, que aliás nem tem cercas separando um do outro. Nas várias vezes que eu e Sofia visitamos nosso sítio, íamos visitar os vizinhos, e, como eu e minha mulher gostamos muito de animais, cavalos em particular, fazíamos algum carinho na Safira e no Luar." Respirou fundo e, com os olhos brilhando, acrescentou: "Sendo dono de armazém, sempre vendi cereais para donos de cavalos e adestradores, tais como aveia, cevada, centeio, trigo, milho e açúcar. Esses, conforme me ensinaram, são os alimentos mais indicados para cavalos. Quase todos esses eu sempre tive no armazém, como você mesmo viu tantas vezes. Outra coisa muito boa para os cavalos é o açúcar, de preferência em torrões dissolvidos em água. Mas a gente pode também levar no bolso ou na mão umas pedrinhas e oferecer a eles. É um verdadeiro fazedor de amigos." Perguntou a Diogo: "Você gosta de animais? De cavalos?" "Sim, senhor Benjamin, gosto muito de animais. Sempre tive predileção por gatos. Quanto a cavalos, muitas vezes me questiono se está certo trabalharem tanto puxando carroças em um tempo em que existem motores para tudo. Pois é. O vizinho me chamou há poucos meses e avisou que ia se mudar para a cidade com a família. Perguntou se eu não queria ficar com Safira e Luar, já que mãe e filho gostavam muito de mim e da Sofia. E o que o senhor respondeu?" "Que ia pensar.
Comentei com ele que na maior parte da minha vida e da minha mulher passamos lá junto do nosso armazém. O vizinho então disse que um empregado dele pediu que o indicasse para continuar no sítio como empregado do eventual novo dono. Assim, se eu quisesse, esse empregado poderia cuidar da Safira e do Luar. Estávamos nessas tratativas iniciais para decidir, quando uma coisa inacreditável aconteceu. No momento em que conversávamos, Safira se aproximou, com o potro junto dela, e começaram a passar a testa nas minhas costas. Os dois. Deixa eu adivinhar. O senhor decidiu na hora ficar com eles. Não, na verdade, já estava decidido. E daí? O que foi resolvido? Perguntei o preço dos dois animais, e o vizinho simplesmente deu-me um abraço e respondeu: que o senhor tem amor por eles e os trate bem até o fim da vida deles. Assim, Diogo, creio que você vai entender por que esse fato também corroborou na nossa decisão de encerrarmos o trabalho por aqui e nos mudarmos lá para o sítio. Quanto mais o tempo passava, mais Diogo progredia no ramo comercial de alimentos a varejo. Ampliou o pequeno negócio original e fez o mesmo com o armazém praticamente herdado de Benjamin e Sofia. Em uma viagem que precisou fazer até a cidade grande, para tratar pessoalmente com seus fornecedores, recebeu de alguns deles oferta de aumentar as compras no atacado, para barateá-las no varejo. Esperto e visionário, Diogo viu naquelas ofertas um verdadeiro ovo de Colombo e, quando retornou à sua cidade, foi para tratar da venda do seu armazém original e da manutenção do que tinha comprado de Benjamin, que, aliás, já era inteiramente seu. Era questão sentimental manter aquele armazém em plena atividade. Nomeou pessoa de confiança e projetou mudar-se para a cidade grande, para lá construir um supermercado. Conhecendo os fornecedores há vários anos, foi de um a um propondo ajudá-lo a montar um supermercado na grande cidade. Inteligente e perspicaz, sugeriu que as mercadorias ficassem em consignação e, se por acaso decorridos 3 meses não conseguisse capital para indenizá-los, tinham plena liberdade de ir ao supermercado dele retirar o saldo não vendido. Mas a surpresa foi tamanha e tanta pelas vendas, que os ataquedistas logo entenderam que aquele honesto homem de negócios, que com tanto zelo fazia seu negócio progredir, merecia mais crédito. Realizando esse sonho, o tempo se encarregou de mostrar o acerto da mudança para a cidade grande, onde, aliás, ficaria até o fim de sua vida. Do seu casamento com Ana Maria nasceram 4 filhos: Marcos, Tadeu, Mariana e André. Sobre os filhos: Marcos, casado com Judite. Tinha um filho, Antônio, casado. Irresponsável, o primogênito de Diogo nunca trabalhara, alcoólico compulsivo, várias vezes fora internado, passando por caríssimos tratamentos médicos. Esses tratamentos, na verdade, não o curaram do vício, apenas concederam-lhe mais algum tempo de vida. Não abandonasse de vez as bebidas, por certo abreviaria sua morte. Nunca ouvira os conselhos do pai, que sempre procurara ajudá-lo a abandonar o álcool. Inúmeras providências Diogo intentara em benefício desse filho, que a todas recusara, ou, se as aceitava, era para logo descartá-las. Triste ironia. O filho mais velho do riquíssimo comendador Diogo não trabalhava, era doente, e a família vivia quase em penúria. Tadeu era o segundo filho de Diogo. Em determinada época, ainda jovem, ao se confessar homossexual, para o pai isso representara a mais pesada cruz na vida. Não tivessem sido a calma e a força materna de Ana Maria em manter a união familiar, e Diogo teria expulsado de casa a pontapés, segundo dizia, Ensudina, a esposa. A mãe patrocinara seus estudos de advocacia e pouco tempo após dele se formar ela faleceu. Tadeu, então, mudou-se para a cidade sede da faculdade, na qual se formara em Direito. Inteligentíssimo, ali instalou o banco e logo ficou famoso pela forma como conduzia os processos que seu escritório de advocacia aceitava. O fato de Ana Maria ter arcado com todas as suas despesas de manutenção e formação educacional superior, até ele próprio conseguir livrar-se dessa ajuda, sempre fora causa de indignação por parte do pai e de Marcos,
que não se conformavam com essa proteção particular materna, o pai, porque discordava disso e Ana Maria desobedecia, o irmão, por simples inveja. Da vida particular de Tadeu, que mantinha sempre discreta, poucos familiares sabiam. Apenas que vivia com um parceiro. Aliás, sabendo-se que não há segredos, a boca pequena se dizia que doara ao companheiro metade do que tinha, isto é, seu escritório de advocacia, pois o parceiro era advogado também. Mariana, terceira filha, enfermeira-chefe de um dos hospitais daquela capital, casada com Francisco, marceneiro muito competente e trabalhador, mantinha seu lar em harmonia, sempre frequentando, com o marido e o filho, a igreja católica próxima onde moravam. Semanalmente assistiam à missa dominical. Seu filho, Jerônimo, foi educado dentro dos parâmetros do catolicismo, sendo estudioso e dócil, casou-se com Carmen, ele e ela jovens, e já tinham 2 filhos. Túlio e Alexandre. Finalmente, André, o caçula, espírita desde jovem, não quis viver à custa do pai nem da mãe, trabalhando e formando-se contador em um curso noturno pago por ele próprio. Casou-se, também jovem, com Cristina e tinha um filho, Lucas. André frequentava uma instituição espírita, onde se incumbira de promover atividades assistenciais. Mantinha a família com vida digna, sem carências, mas também longe da opulência dos Calvino, mesmo sendo ele um deles. Diogo e Ana Maria, portanto, tinham netos e bisnetos. Ele jamais deixou de proteger seus pais e os de Ana Maria, pobres. Ao se mudar para a cidade grande, o casal fez de tudo para levar os pais com eles, os quais, alegando terem raízes amigas onde moravam, não quiseram acompanhar os filhos. Diogo e sua família, enquanto os filhos e netos eram pequenos, quase sempre visitavam os pais dele e os de Ana Maria. Algumas vezes, quando um deles precisava de cuidados médicos, Diogo providenciava que fossem muito bem atendidos. Para não alongar, o fato é que, passados muitos anos, Diogo era proprietário de uma rede de supermercados, todos eles lucrativos. Na cidade, sua fama já era de homem muito rico. Nessa época, seus pais, bem como os de Ana Maria, já tinham ido para outra margem do rio da vida. O pensamento geral na sociedade onde Diogo mantinha seu império era de que naquela família reinava felicidade, ninguém sequer imaginando que, na realidade, imenso antagonismo rondava a paz familiar, antagonismo que imperava e era crescente dia a dia. Com efeito, a família Calvino, materialmente tão poderosa, era chamada por todos na cidade dos Calvino, quase sempre sem especificação de a qual dos familiares se fazia referência. Quando Diogo completou 77 anos, ficou viúvo. Nenhum filho permaneceu morando com o pai, pois, quando a mãe morreu, Tadeu, o único solteiro que ainda morava na casa em que nascera, como já foi dito, deixou o lar, indo residir em outra cidade. Assim, Diogo vivia em sua portentosa mansão isolado dos familiares. Já era avô e bisavô, pois 3 netos já tinham filhos. Sempre bem assessorado por advogados, coube-lhe a metade da herança dos bens do casal. Essa metade é chamada de meação, sendo devida ao cônjuge sobrevivente no casamento com comunhão de bens. A outra metade, denominada legítima, foi destinada aos 4 filhos, sendo repartida em partes iguais. O difícil inventário e a respectiva partilha legal foram complicados, pois Marcos e Tadeu não se conformavam com a exclusão da mansão da família entre os bens a serem repartidos. Diogo não abriu mão do seu direito de moradia real na mansão em que vivia com Ana Maria, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, STJ, que concede tal direito ao cônjuge superstite, o que sobrevive. Assim, partilha desse bem só poderia ocorrer entre os filhos quando do falecimento de Diogo, e ele, percebendo a ganância de Marcos e Tadeu, propôs aos filhos incluir na partilha da herança materna metade do valor da finíssima residência. Esse valor seria retirado da meação. Marcos confabulou com Tadeu. Quando o papai morrer a casa vai ser mesmo nossa. Vamos concordar, para aumentarmos nossa cota na herança materna.
Por isso, e para não haver demora na partilha, Marcos e Tadeu forçaram Mariana e André a aceitarem a proposta paterna. Eles cederam. Dessa forma, para a partilha, Diogo concordou em abrir mão de valor correspondente à metade do valor da mansão, que assim passou a ser inteiramente sua. Por causa dos embaraços criados por Marcos e Tadeu, Diogo, estressado ante a cobiça e as desavenças criadas por eles, tinha ameaçado levar o caso à justiça. Os descontentes, sabendo o que isso significava, isto é, que a partilha poderia se prolongar por anos e anos, fingiram-se calmos e aceitaram o que os advogados de Diogo proclamavam. Dividir os 50% da herança pela legítima, isto é, pelos 4 descendentes do casal, incluindo metade do valor da mansão. Marcos e Tadeu, os filhos dissidentes, amedrontados, na verdade apavorados, concordaram, pela ansiedade em receber logo o que lhes era de direito, mas pensando em mais quando o pai morresse. Feita a partilha do patrimônio familiar, Marcos e Tadeu preferiram receber em dinheiro a parte que lhes era devida, não aceitando a sugestão do pai de receber ações dos supermercados, ou alguns dos inúmeros imóveis que Diogo possuía. Tadeu, além de dinheiro, apreciador de pinturas em tela, também ficou com alguns quadros bem avaliados da coleção do pai. Diogo manteve os quadros mais valiosos e outros objetos igualmente de grande valor. Mariana e André deixaram à decisão do pai o que melhor lhe aprovesse. E assim, na partilha, em fim de comum acordo com o pai e os 4 filhos, Mariana ficou com as joias da família, um vistoso prédio de apartamentos bem localizado e algum dinheiro. André recebeu sua parte em imóveis de considerável tamanho, mas ainda sem infraestrutura, alguns em outro estado e também certa importância em dinheiro. O principal imóvel de André media 200 metros de frente para o mar e tinha 500 metros de extensão, sendo situado em zona litorânea inabitada, ainda virgem, em uma praia deserta e de difícil acesso, não muito distante de onde a família Calvino residia. Essa enorme área, várias vezes o pai de Diogo quis vender, mas jamais despertara o interesse de algum pretendente. Situava-se próximo ao modesto hotel no qual Diogo e Ana Maria tinham se hospedado quando se casaram. Foi ainda na lua de mel que o pai de Diogo deu esse terreno de presente ao casal, na verdade o único presente possível, em face da pobreza na qual ainda viviam. Aliás, vinha de longe a posse desse terreno na família de Diogo, pois seu avô paterno, construtor, o adquirira quando ainda jovem, como pagamento de uma obra realizada por ele em outro terreno do antigo dono. O avô de Diogo sempre quis vendê-lo, mas em várias tentativas não encontrou interessados. Citada área nunca despertara a atenção nem a curiosidade dos filhos de Diogo, exceção de André, que por algumas vezes ia até lá, enfrentando as dificuldades da estradinha que a ela dava precário acesso. Nessas poucas vezes, André permanecia ali por 2 ou 3 horas, em caminhadas tranquilas e meditando, contemplando a bela praia de ondas calmas e tranquilas. O próprio Diogo nunca dera atenção àquele terreno, que, junto com outros também inexplorados, ficavam de frente para a praia larga e de grande extensão. Esse imóvel virgem, ao lado de outros de donos desconhecidos, era coberto por vegetação do tipo cerrado. Um notável fato era que a orla praiana, de alguns quilômetros, em várias partes era protegida por árvores de abricó da praia. O abricó é um fruto comestível ao natural, de propriedades medicinais. Essas árvores formavam verdadeira cerca viva entre a praia e o cerrado. Naturalmente alguém as plantara, e eram resistentes aos ares marinhos, não necessitando de solo tão fértil, como o que tem areia por fronteira. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Um grande mistério aureolava essa magnífica paisagem marítima tão desértica, com aquela fileira de árvores proporcionando agradável sombra em algumas partes da praia. Quem as teria plantado? Folcloricamente, os mais antigos contavam que há 1 ou 2 séculos ali residira uma tribo indígena, sendo ela responsável por esse plantio. Assim, concluída a partilha da herança de Ana Maria, Diogo ficou ainda com grande importância em dinheiro e os demais bens móveis e imóveis, neles incluída a mansão,
que eram poucos, mas os mais famosos quadros de pintura tudo, somado, representava seus 50%, ou seja, a metade de toda a fortuna que o casal acumulara. Para atender Marcos e Tadeu, o pai tivera que vender alguns dos supermercados de sua rede e parte dos veículos de transporte. Expressivas foram as quantias em dinheiro que Marcos e Tadeu receberam. Marcos, que sempre fora arrimado pela mãe, não tardou em dilapidar a grande soma em dinheiro recebida da herança materna. Sem os 3 imóveis de aluguel que a esposa o obrigara a comprar quando do recebimento do dinheiro, e a família agora estaria praticamente passando fome. Tadeu, ao ficar órfão materno, incapaz de suportar por mais tempo a atitude do pai, que beirava desprezo, abandonou-o, sem sequer despedir-se. Mariana e Francisco, com a parte da fortuna recebida, montaram uma fábrica de móveis, que ele administrava. Ela, por amor à profissão, prosseguia como enfermeira-chefe. André, amante da natureza, preferiu receber a área praiana na sua parte da herança materna, a qual visitava periodicamente. Aliás, repetindo, nenhum dos outros irmãos jamais tivera a mínima curiosidade de ao menos conhecer o local herdado por André, apenas ele, que, com a parte em dinheiro que ainda herdara, tinha trocado de residência, passando a residir em uma bem maior e mais confortável. Com a parte em dinheiro em espécie que herdou, comprou algumas terras baratas em outro estado. Logo após, arrendou essas terras, nas quais canaviais davam-lhe razoável retorno financeiro. Durante os 3 anos de viuvez, Diogo Calvino manteve-se à frente dos supermercados, administrando-os com agudíssimo tino comercial. Arguto e bem informado, sabendo da grande procura do mercado da construção industrial, quando ficou viúvo, da sua parte de meio, cônjuge com direito à metade dos bens do casal, ameação, investiu boa quantia na compra de ações de uma série nacional, unidade em usina siderúrgica em que o ferro angus é convertido em aço, que produzia com inigualável qualidade vários tipos de aço para a construção e indústrias em geral. Pouco tempo após comprar as ações, elas subiram estratosfericamente, o que levou Diogo a vendê-las com enorme lucro, que aplicou em mais supermercados, o que significa dizer, em mais investimentos para a construção das obras de outro fantástico projeto dele. Capítulo 3. Luxo e poder. O sofisticado buffet esbanjava bom gosto, luxo e sobretudo competência naquele acontecimento social, contratado, programado e patrocinado pelo riquíssimo Diogo Calvino, o aniversariante, no seu 50º aniversário. Sob rigorosa supervisão do chefe da poderosa família dos Calvino, o buffet fazia jus à fama internacional. Todos os empregados trajavam uniforme especialmente confeccionado para aquela recepção, com cláusula contratual de utilização só naquela oportunidade. O chefe mais conceituado, segundo o ranking nacional de gastronomia, fora convocado para elaborar o finíssimo cardápio, cuja preparação demandara uma semana, sob esmerado manuseio de 10 especialistas selecionados. As iguarias eram nacionais e internacionais, estas, em grau maior. Idem quanto às bebidas, aí se incluindo até mesmo água. Praticamente metade da orquestra filarmônica da cidade ali estava, deliciando os seletos convidados, que, sendo ricos também, mas não tanto quanto os Calvino, aproveitavam a ocasião para demonstrar seu sucesso financeiro. Assim é que a toda hora mais um helicóptero aportava no bem cuidado heliponto, um pouco afastado da residência de Diogo. Os passageiros, ao descerem da aeronave, quase sempre só um casal e algumas vezes apenas uma pessoa, eram conduzidos por uma das limusines até a entrada da fantástica mansão dos Calvino, onde, à entrada, o anfitrião os recepcionava do alto da imponente escadaria de mármore. Os degraus estavam ornamentados nas laterais por belíssimos arranjos de orquídeas. Ladeando Diogo, 4 violinistas, 2 de cada lado, executavam suaves melodias, conferindo encantamento à cena. Alguns helicópteros, a mando dos proprietários aos seus pilotos, não desciam. Logo, antes davam 3 voltas sobre a mansão e o ponto de pouso. Premeditada manobra para mostrar que chegavam. Outros, vindo em automóveis,
Limusines na maioria, sentiam leve frustração quando, antes de estacionarem à entrada da mansão, tinham que esperar veículos semelhantes que traziam os passageiros dos helicópteros. Eram limusines serviçais de plantão iguais ou até mais sofisticadas do que as suas. E pior. Necessariamente, quem chegava de helicóptero demonstrava-lhes naipe superior ao deles. 3 cronistas sociais foram minuciosamente escolhidos para reportar aquilo tudo, sendo que receberam ajuda de custo para se apresentarem à altura, isto é, trajados com esmero e bom gosto. De fato, sem esse adjutório, não teriam condições de fazerem figura ali. O mesmo se deu para experientes e também famosos cinegrafistas e fotógrafos, que completavam a equipe de serviço. Tudo estava sendo filmado. Essa palavra, adjutório, que significava ajuda, era a preferida, de longa data, do patrocinador daquela comemoração. Detalhe inescapável, não se saberia dizer se mais para os cronistas sociais ou aos convidados em geral, era o desfile inflado de imensa vaidade por parte dos que eram recepcionados pelo anfitrião. Se os homens esnobavam os veículos que os tinham levado até ali, as mulheres, não deixando por menos, ostentavam trajes das mais famosas grifes internacionais. Era óbvio que seus deslumbrantes vestidos não deixavam etiqueta à mostra, embora, no íntimo, todas, sem exceção, bem que gostariam disso. Mas o talhe, as costuras, apresentando modelos inéditos, alguns plenos de bom gosto, a maioria nem tanto, a harmonia nas cores, bem como a alta qualidade dos tecidos e aviamentos empregados, expunham a origem de famosos modistas. E, de rico para rico, isto é, de rica para rica, cada mulher sabia, ou melhor, intuía a procedência da roupa, o que, em muitas, se não em todas, fazia germinar instantânea e irrefreável inveja. Só que o vestido apreciado em um instante não tardava a ser esquecido quase em seguida, pois outro vestido, ainda mais iridescente, desfilava vitoriosamente, enobrecido por complementos caríssimos. O poderio econômico ali não desfilava apenas nas roupas. Em paralelo a elas, joias, compostas de estrutura inteiramente de ouro, aninhando pedras preciosas lapidadas com incrível competência, rendiam culto aos diamantes que rebrilhavam no centro de cada uma. Às vezes, apenas um diamante, fantástico. Em se tratando de diamantes, aliás, quaisquer outras pedras preciosas que estivessem por perto seriam consideradas intrusas, inconvenientes e poluidoras. Por isso, as joias mais valiosas não eram representadas por um conjunto de gemas perfeitas, mas sim de apenas uma. O diamante. Quando não se tinha um único e exuberante diamante, o jeito era se render um desenho artístico formado por vários deles, de pequeno a médio tamanho. Em termos de luxo, imperdoável que uma joia com diamantes pequenos ou de médio porte não estivesse cercada de outras pedras preciosas, como que vassalas rendendo homenagem a vários reis, ainda que fossem gemas puríssimas. Impossível calcular o valor daquelas preciosidades. O mesmo se dava para determinar de pronto a idade de cada uma delas, pois, a boca não tão pequena, as detentoras, como que sem intenção, comentavam com displicência que se tratava de peças, algumas seculares, que haviam servido não poucas rainhas. E, assim, os comentários versavam sobre quantas e quais rainhas talvez já tivessem utilizado aquelas joias e perdido a posse delas no trânsito da história, que tantos reinados destronou. Sim, por falar em rainhas, também eram sofisticados os penteados, sob a guarda de tiaras diamantinas, majestosamente fixadas à guisa de coroas. Anéis suntuosos brilhavam ante o movimento estudado das mulheres, ao serem cumprimentadas pelo anfitrião, invariavelmente rodeado de convivas. Unhas, de acordo com a moda, pintadas de cores exóticas e na popularmente chamada filha única, com mini-diamantes nelas fixados, nem precisavam de exposição programada, porque brilhavam de modo permanente. Ardilosamente, as recém-chegadas deixavam à mostra as suas bolsas, como se fossem garotas propaganda da fábrica. Ridículo.
Ainda sobre as bolsas. Era com algum pesar que as donas as entregavam para serem guardadas em cofre individual, numerado, ocasião em que a proprietária recebia a respectiva chave. As encarregadas de guardar as preciosidades eram todas jovens, lindas, em trajes que nem de longe poderiam se comparar com os das visitantes. Mas, se os trajes das ricas senhoras eram deslumbrantes e caríssimos, os das jovens eram estudadamente sensuais, deixando à mostra o esplendoroso físico que cobriam. De forma parcial. Essas jovens, a maioria pobre, não conseguiam impedir uma nesga de inveja visitá-las diante de tanto luxo, porém sem saber que reciprocamente as madames sentiam inveja delas, de sua juventude e da beleza exuberante, que tanto despertavam a atenção masculina. Trabalhando como recepcionistas, lembravam os modelos femininos que se vêem sobre ou ao lado de luxuosos veículos nos salões de automóveis pelo mundo afora. Se não demonstrasse falta de classe, a verdade é que as mulheres bem que gostariam de manter junto de si as bolsas, verdadeiro diploma de riqueza, muitas vezes de mau gosto, mas sempre de alto nível social. Prosseguia o infindável desfile feminino, vendo-se multiplicadas e finíssimas pulseiras de ouro e brilhantes, quase formando uma verdadeira coleção. Mas luxo dos luxos em termos de joias valiosas eram os colares, adornando pescoços que viam os queixos se distanciarem deles, sempre empinados para o alto. Longe dos colares, lá embaixo. No chão. Os calçados nem sempre eram vistos, pois os vestidos, longos, os cobriam. Porém, mesmo sem vê-los, ninguém duvidava da alta qualidade certamente presente, bem como dos preços, sem sombra de dúvida, altíssimos. Quanto aos modelos dos trajes, principalmente os vestidos, todos eram inéditos, embora nem todos expusessem elegância, menos ainda bom gosto. Com tanta gente reunida e para a mesma finalidade, ainda assim não havia ali duplicata de roupa, joia, bolsa ou calçado. Até porque, por presunção, cisma, desconfiança, ou mesmo por folclore do alto clero social, principalmente quanto às mulheres, se acontecesse de uma ostentar o mesmo de outra, isso rebaixaria ambas a níveis insuportáveis no status social. E humilhação tamanha, jamais. Porém, entre os convidados, havia duas unanimidades. A primeira, os egos, todos inflados, a segunda, os perfumes. Recendentes, delicadíssimos, de aromas penetrantes, intensos, agradáveis e duráveis. Falando dos perfumes, eles sempre assomavam primeiro à entrada da mansão, autênticos e fiéis precursores de quem chegava. Os convidados que estavam sem companhia, poucos, também recebiam a chave de um dos 50 cofres destinados àquela reunião. Diogo Calvino, o rico aniversariante, de quando em quando promovia comemorações na imensa área de sua residência, trazendo convivas seletos que representavam praticamente todos os segmentos do tal alto clero social, entenda-se, os bem ricos. Mas aquela comemoração era especial, e receber um convite do Dr. Calvino para ela era subida honra que jamais nenhum convidado recusaria. Não receber, em contrafação, principalmente se alguém anteriormente houvera sido assim distinguido, significava declínio na escala social, o que fazia a festa dos cronistas sociais. Sobre o patriarca Diogo Calvino, do alto dos seus 80 anos, que ora comemorava em grande fausto, sob o empuxo da enorme fortuna que possuía desde que se tornara um dos homens mais ricos do país, jamais aceitara menos. Seu lema era: o melhor pelo menor preço, deixando entrever que cuidava de cada centavo dos milhões que tinha. Ninguém sabe como, nem quando ou de quem, recebeu o pomposo título de comendador, que para ele caiu muito bem, não tanto pelo que isso representava de fato, mas pela honra implícita. A respectiva comenda dele, distinção outorgada a alguém para ingressar em ordem honorífica, insígnia ou divisa para ostentar o título de comendador, ninguém jamais viu. E, também, pessoa alguma teve coragem suficiente para, ao menos, pedir para vê-la.